Nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeitoso como nasceu, arrebitado de beiços, essa figura rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora, adentro. Eles dizem fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e de Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos. Onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. E onde criminoso viveu seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes. Mas hoje, que na beira dele tudo dá fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgem desde lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Bom, nosso primeiro grande desafio e discussão que nós temos que ter aqui é o seguinte. Eu não sei se você percebeu, mas há um significado. Bom, é óbvio que você tem que ter o livro, a edição do livro para seguir, né? Isso daqui é muito difícil para você só de ouvido entender, né? É claro que as minhas observações vão ser muito mais fáceis, então se você quiser só assistir os vídeos, tudo bem, mas o texto em si, é óbvio que a gente tem que ter o texto, reler, ler, sublinhar, marcar, né? Então, só para você ter uma ideia, aqui está na minha edição, cheíssimas de anotações, né? Tá. Mas o importante aqui é, você pressente que ele tem uma história, não são só palavras jogadas ao ar. Porque aqui, e aí eu já vou afirmar a minha posição artística, né? A minha concepção artística e filosófica em relação à literatura, se fosse só palavras lançadas, né? Porque, é o som, né? Isso para mim seria uma grandíssima baboseira, ok? A língua, o objetivo da língua é apontar, né? Quem diz, e eu sei que tem muita gente que diz, né? O próprio Saussure, o pai da linguística moderna, fala assim, quem diz que a língua ela só se reporta a si mesma, o que eu posso falar? Não tá com nada. A língua, ela se reporta a uma realidade, né? Perceba, nossa incapacidade de comunicação é tão grande que é um grande mistério. É uma grande maravilha que eu comece a falar coisas para você com o meu vocabulário todo entrecortado, né? E você acabe entendendo o que eu estou falando. É claro que haverá pessoas que dirão assim, não, mas na verdade não houve comunicação, a verdade que está em você. Pela interação a gente sabe que houve. A gente sabe muito bem que houve. Tanto é que eu começo a contar uma história e você consegue continuar
ou começa um raciocínio, melhor, começa um raciocínio, você consegue continuar, você fala, é verdade, e aí você fala alguma coisa, e aí eu falo exatamente isso, e dá pra perceber que é a comunicação, né? Estou falando de conversas mais robustas, né? Tá. Então, se isso daqui não tivesse nada, não estivesse apontando para nenhuma realidade, por mais que não seja uma realidade que aconteceu, somente uma realidade possível, esse livro mereceria ser jogado fora. Um monte de, tudo bem, ele fez um monte de frescura, com palavras e tudo mais, mas eu não estaria dando a mínima para isso. Não leria esse tipo de livro. O que está em questão aqui é que ele falou algo. Ele falou umas 3 ou 4 coisas ali e coisas interessantíssimas. Ok? Então, já provo isso para você, explorando o que ele falou, né? Então, isso já exclui totalmente a possibilidade de ler esse livro aqui só deixando fluir sem entendimento. Língua que só se deixa fluir sem entendimento, então tá, faz batida. Tan, 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 pu, 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 pá, 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 né? Língua sem apontar para nenhum significado não é língua, meu filho. Não é língua, né? Se você pega um monte de palavras e faz as palavras, se for só isso, né? Os construtivistas não são assim, os bons. Se for um monte de palavra e forma uma árvore e for só isso, você não usou palavra. Você usou um formato da palavra ali para desenhar, ok? Mesma coisa com os sons. Se os sons das palavras estão só para falar brig-bag, dig-big, bigiro, biridari, diribiri, biribo, isso daqui não é língua. Isso daqui é som, né? Bom, uma vez que nós deixamos isso muito explícito e muito bem delimitado e muito bem, digamos, entendido no nosso curso de leitura, a pergunta que se faz, e para essa eu não tenho a resposta, é: essa linguagem complexa dele é extremamente necessário para a realidade que ele está apontando, criando, né, a realidade ficcional? É mais ou menos necessária? É acessória, ou ela até atrapalha a realidade que está atrás? Ok? Deixa eu ilustrar a questão para você. Eu vou pegar aqui um dos continhos da Dalton Trevisan chamado, tem esse livrinho chamado 111 Ais, né? E Dalton Trevisan é um cara que eu respeito muito. Ele conta umas histórias interessantíssimas, só que ele é bem inventivo na linguagem também, né? E eu não consigo deixar de pensar, de comparar Dalton Trevisan com Nelson Rodrigues. Os dois têm a mesma pegada, assim, sabe? De contar aquela história de impacto, né? Aquela história trágica, aquela história de pessoas más, né? Aquela história com violência, esse tipo de coisa. Os dois têm a mesma pegada. A diferença é que o Nelson Rodrigues coloca tudo no claro, português tradicionalíssimo, e não faz invencionice nenhum. O Dalton Trevisan às vezes tira um sujeito, tira um predicado ali, aí você tem que ficar procurando no texto quem que tá falando e tudo mais, né? E eu não consigo evitar, embora eu goste muito de Dalton Trevisan, que deixa eu mudar minha frase, na grande maioria das vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, essa invencionice que ele faz com a linguagem mais atrapalha a realidade que ele consegue trazer do que é essencial. Deixa eu te dar um exemplo. Num desses 111 reais nós temos o seguinte, é o 3. Eu fujo e me escondo no paiol. Então vai para o quintal e a criação é quem paga. O que ele faz? Galinha, ele cerca. Ó, filha de uma cadela, bem assim, pega pelo pescoço, rodeia no ar, atira longe. Barbaridade! Elas ainda saem pulando sem saber que estão mortas. Eu amo este continho do Dalton Trevisan. Amo com certeza absoluta. Só que eu não sei se eu amo esse conto por conta das frases mais ou menos soltas uma da outra, de elementos, das frases sendo truncadas, né, faltando elementos. Eu não sei se eu amo Dalton Trevisan por causa do modo como ele escreveu. Vamos falar especificamente deste continho, porque Dalton Trevisan varia muito, a qualidade do Dalton Trevisan. Você pega Novelas Nada Exemplares, é um livro genial, né? Você pega alguns
dezenas de livros que ele escreveu, tem livros que são quase insuportáveis, de tão ruins, na minha humilde opinião. Vamos nos ater a isso daqui, né? Eu não consigo deixar de sentir que esse conto, se ele fosse escrito num português corrente, ele teria o mesmo impacto, se não mais. Então, vamos lá, né? Eu fujo e me escondo no paiol, e então vai para o quintal e a criação é quem paga. Né? Vamos colocar um nome nesse personagem que vai para o quintal. Então, eu fujo e me escondo no paiol. Tudo bem, eu concordo começar no meio já, né? Não vai ser. São duas amigas conversando a propósito, a gente descobre aqui, né? Não vai chegar, oi amiga, tudo bem? Oi minha amiga, deixa eu contar para você o que aconteceu com o João, meu esposo, esses dias. Né? É claro que ficaria superficial. Então, tudo bem, eu concordo, para dar esse impacto, começa in media res, né? Enquanto as coisas já estão acontecendo. Mas por que não colocar um João ali? Né? Eu fujo e me escondo no paiol. Então o João vai para o quintal e a criação é quem paga. A outra mulher fala. O que ele faz? Galinha, ele cerca, ó filha de uma cadela, bem assim, pega pelo pescoço, rodeia no ar, atira longe. Se a gente ler 2 ou 3 vezes, a gente entende o que é isso daqui. Mas a minha dúvida é, e se fosse assim? Então, eu fujo, me escondo no paiol. Então o João vai para o quintal e a criação é quem paga. O que ele faz? Ele persegue uma galinha qualquer dizendo, ó filha de uma cadela, bem assim. Aí, quando consegue, ele pega pelo pescoço, rodeia a pobrezinha no ar e atira longe. A outra mulher fala, barbaridade. E a primeira, a esposa, elas ainda saem pulando sem saber que estão mortas, né? Eu não sei se eu estou apaixonado pela linguagem do Dalton Trevisan. Eu estou apaixonado pela história, né? Não é uma história bonita no sentido de bonitinha, né? Mas é muito é muito interessante. Então você tem esse cara frustrado, né? E ele quer descontar em alguém, e ele é um cara violento. Se ele consegue achar a mulher dele por perto, provavelmente a mulher vai levar uma surra, né? E aí ele sai para o quintal e esse brutamontes, né? Esse animal, né? E o que ele faz? Ele olha uma galinha qualquer que tá lá cacarejando no terreiro. E aí ele fala, ó, filha de uma cadela, pega a galinha pelo pescoço, rodopia a galinha no ar, nisso ele quebra o pescoço da galinha, joga a galinha longe e a galinha ainda sai dando uns 3 ou 4 passos antes de cair, e nesses 3 ou 4 passos a galinha nem sabe que está morta. É isso que me apaixona aqui. Não é o fato de faltar palavras. Não é o fato de eu ter que ler 3 vezes para descobrir o que aconteceu. É o que aconteceu que me apaixona. É a realidade ficcional que seja, mas realidade que me apaixona. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos que descobrir, e pro Dalton e pro Guimarães Rosa eu ainda não tenho a resposta, por mais que eu já tenha lido o livro inteiro, e talvez eu nunca vá ter a resposta, e eu estou ok com isso, nós temos que descobrir se acontece algo parecido com o Guimarães Rosa. O quanto disso daqui poderia ser simplificado de modo que a realidade permanecesse a mesma. Percebeu? Eu meio que reescrevi o conto. É claro que não é um grande feito que eu fiz, pelo amor de Deus. O grande feito é do Dalton Trevisan, que fez essa realidade. Então, eu só peguei e coloquei as palavras que ele decidiu não colocar, né? Mas a pergunta para o Guimarães Rosa é, será que daria para fazer algo parecido? Será que nós teríamos acesso a este mundo, que é claro que é muito maior no Grande Sertão Veredas, mesmo que a linguagem fosse simplificada, ok? Se você é uma das pessoas, principalmente o pessoal que já estudou letras e tudo mais, está falando, não, mas a linguagem, na verdade, é que importa, por causa da estrutura, narrativa, né? E você vem com todos os argumentos estruturalistas, desconstrutivistas. Só tenho para dizer para você que eu não concordo. Se é assim, eu não quero ler literatura, né? Eu amo a literatura pela vida que a literatura tem, né?
Eu sempre digo, o que me atrai em literatura é que vivendo 37 anos, acho que eu tenho 38, tenho 37 anos, eu consegui ter vivido centenas de anos. É isso que eu quero na literatura. Se você quer outra coisa, uma análise e tudo mais, tudo bem. Mas a literatura, perceba, desde a primeira tribo, quando se reúne um bando de índios, né, em volta da fogueira e alguém conta, é essa realidade que atrai as pessoas, ok? E é baseado nessa premissa que eu vou buscar significado no Grande Sertão Veredas e que eu busquei significado aqui num dos 111 ais do Dalton Trevisan.